Muito bom dia! Estamos ao vivo em mais uma transmissão, ao vivo em mais um mover divino, ao vivo em mais uma sexta-feira, diretamente desse pequeno estúdio improvisado para vocês que estão aí recebendo essa mensagem no conforto do seu lar. Eu sou o Ricardo Silva, estamos aqui com esse propósito que Deus colocou para mim, para nós aqui presente. Para você que vai assistir ainda, vai vivenciar esse momento, vai experimentar destas palavras. Isto aqui não está relacionado com o que eu quero, mas sim com o que o Pai quer. Isso não está relacionado com a minha vontade por si só, mas sim a vontade de Deus, a partir de eu abrir a porta da minha casa, de eu permitir que Ele entre e que Ele faça morada, e assim eu ser usado como instrumento por Deus, eu ser usado como instrumento pelo Pai, que vive e reina para sempre, que vive dentro de mim, vive dentro de você, mas que Ele necessita que você abra a porta da sua casa, a porta do seu quarto, para que Ele entre. Ele não vai invadir o seu ambiente, Ele não vai invadir. Ele te deu a liberdade para que você viva o extraordinário da sua vida. Então Ele não vai se intrometer, Ele não vai querer arrombar a porta. Ele precisa ser convidado para entrar, para ali fazer morada. Salve William, salve João, tamo junto aí, mais uma sexta-feira, encerrando a semana na graça de Deus. Que Deus abençoe vocês aí, o Anderson entrou aí também, que Deus abençoe vocês, e hoje Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe esse final de semana aí, que está por vir, que vocês criem, gerem imagens, que vocês gerem coisas dentre vocês como família, marido e mulher, pai e filho, mãe e filha. Isso é graça, isso é bênção. E Deus, Ele espera isso da gente, que a gente possa fazer, criar momentos únicos entre nós, para que nós possamos viver felizes. E o que eu vim falar aqui hoje é sobre viver nos braços do Pai. E aí eu fiquei pensando isso, né? O que é viver nos braços do Pai? O que é estar diante do Pai e Ele nos pegar nos braços e nos colocar em um lugar, em uma situação tranquila para a nossa vida. E Deus, Ele quer muito disso. Mas como eu iniciei aqui o vídeo aqui, né, falando, Ele precisa ser convidado para viver isso. E a partir do momento que a gente convida Ele para que Ele faça parte dessa situação, desse chamado, Senhor, por favor, faça algo na minha vida. E aí Ele nos pega nos braços e nos aconchega ali, Ele nos faz um cafuné, nos faz algo que a gente não estava esperando para o momento da nossa vida, mas que isso nos traz uma paz, uma tranquilidade para a nossa vida, para o nosso dia, para o momento que nós estamos vivendo. Muitas vezes nós, na fúria por conquistar as coisas, por sair do lugar que nós estamos e vencer em algo, pela determinação, a gente acaba não refletindo, não pensando as coisas reais. E aí nós nos perdemos naquilo que nós acreditamos e não deixamos com que Deus intervenha, com que Ele interaja na nossa vida, para que nós possamos fazer as coisas com tranquilidade, para que nós possamos seguir a nossa vida com clareza, com parcimônia, com um olhar de horizonte, de ver as coisas como um todo e não as coisas numa miopia,
numa situação que aquilo vai só minguando, não tem embasamento. Então, quando a gente deleita nos braços do Pai e vive a grandiosidade que Ele tem para nós, no espírito, na alma, a gente acaba tranquilizando, se afugentando, se resguardando em uma renovação, em uma restauração da nossa alma, do nosso espírito e do nosso corpo. E assim, eu estava hoje cedo, refletindo sobre isso e pensando, muitas vezes a gente fica angustiado das coisas que não acontecem no tempo que nós queremos, das coisas que não são realizadas de acordo da forma que nós projetamos ou planejamos. Só que as coisas, a partir do momento que nós estamos caminhando debaixo da palavra de Deus, elas não vão acontecer conforme nós queremos, mas sim conforme Deus quer. Então, não adianta a gente querer se angustiar, ficar esmorecido. Eu fiquei pensando, eu falei, nossa, todo dia tem que treinar, tem que fazer minha oração, aí você fala, nossa, mas eu vou mudar alguma coisa. Não precisa de grandes coisas, de grandes mudanças. Você só precisa se propor a seguir fazendo aquilo todos os dias da sua vida, que você vai aumentando um pouquinho cada dia, e você vai ver o resultado depois de vários dias, e você vai ver o que aconteceu na sua vida a partir de se propor a fazer, de cumprir aquela jornada. E assim é uma vida junto de Deus, no colo do Pai, onde a gente vive onde a gente vive uma situação que não é sobre o que nós queremos, mas sim sobre o que o Pai quer. E a partir da gente se propor a fazer isso todos os dias, se colocar no colo de Deus, se tranquilizar, se refugiar naquilo que Deus tem para nós, no final das contas nós vamos ver que se passaram meses, dias, anos, e no momento certo, conforme Deus determinou, conforme Ele escreveu lá no livro da sua vida, aquilo vai se concretizar, aquilo vai ser realizado. Mas se nós quisermos fazer do nosso jeito, no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês, no primeiro ano, a gente vai desistir, porque a gente vai olhar e falar, poxa, mas não faz sentido. E aí eu fiquei fazendo uma comparação, A gente começa as coisas e quando a gente vê que não está tendo resultado conforme a gente imagina, no tempo que nós queremos que isso aconteça, a gente desanima, A gente para, a gente fala, não faz sentido, eu não quero mais isso porque eu não estou vendo o resultado, eu não estou emagrecendo, eu não estou evoluindo. Aí eu fiquei pensando, para a gente emagrecer, não é do dia para a noite que vai acontecer. Para que nós possamos restaurar o nosso corpo, uma forma física, uma beleza em si, mas vamos pensar do lado de uma enfermidade, de algo que está acontecendo com o nosso corpo. Você está com, algo bem simples, gordura no fígado. E aí, isso vai levar aí em torno de 3, 6 meses, se você fizer tudo muito certinho, para que o seu corpo ele seja restaurado. A gente não está falando de beleza, nós estamos falando de algo que pode levar ao fim do seu corpo, ou seja, a morte do seu corpo, de um problema que pode evoluir e assim não ter mais volta, Então você necessita de um período para que isso aconteça. E aí muitas vezes a gente, na nossa ânsia por ver o resultado imediato, por ver um resultado rápido, a gente olha e fala, já não tem mais jeito mesmo, eu já não tenho mais jeito, já não tenho mais
salvação. Deixa como tá, eu vou aproveitar a vida. Só que muitas vezes a gente vê pessoas que levaram uma vida desregrada, uma vida somente nos prazeres da vida, mas em determinado tempo, em determinado momento da vida, elas se propõem a mudar. E em questão de 2, 3, 4 anos, a vida delas começa a ser transformada. Porém, elas pagaram o preço, elas se determinaram a fazer algo por elas. E assim, os anos de vida delas serão estendidos, serão alongados. Quando a gente se propõe a fazer isso, nós recebemos isso como uma graça que Deus nos dá. Quando nós nos propomos a seguir do lado e embasados, salve Luiz, tamo junto, irmão, Deus abençoe você aí, sua família. Quando a gente se propõe a fazer algo, a nossa vida ela vai sendo transformada. E uma das coisas também que eu fiquei refletindo, né? Na live, quando eu abro a live, mas por que você abre a live? Eu falei, poxa, eu não abro a live para curtida, para me engrandecer, eu nem divulgo, vamos dizer assim, a live, né? Todas as segundas e todas as sextas-feiras a gente está aqui, nós estamos aqui presente e falando aqui um pouco do Evangelho, falando da Palavra de Deus. Mas a live em si, ela é para levar algo, não é para que eu me engrandeça, mas sim o Senhor que habita em mim seja engrandecido. E aí eu fiquei pensando, né? Se lá no começo, quando eu comecei a abrir live, que não entrava ninguém, que não vinha ninguém, e eu já tivesse pensado assim, isso aqui não faz sentido. Deus está querendo alguma coisa de mim que não tem nada a ver, que isso não vai fazer com que eu me engrandeça. Porém, quando eu comecei a fazer, quando eu iniciei lá há 2 anos atrás, gravar vídeo, a me propor a fazer algo, quando eu iniciei lá a sair da minha zona de conforto e fazer alguma coisa diferente, eu falei assim, isso não é para mim, porque Deus já me deu a palavra. Ele falou assim, agora eu preciso que você faça um pouquinho mais do que você já vem fazendo. E aí a palavra veio. Você vai abrir live todas as segundas e todas as sextas-feiras para proclamar o Evangelho, para levar um pouquinho de palavra para as pessoas, para que elas possam também ser influenciadas positivamente na vida delas, para que elas possam entender o que elas estão precisando no movimento delas, no mover, na caminhada que elas estão nesse tempo agora. Então, você precisa fazer isso, para que elas também se sintam capacitadas a fazer algo também na vida delas, e elas poderem impactar mais e mais vidas. E esse ciclo que começou lá atrás, junto com Moisés, que passou por todos os profetas e todos os apóstolos que andaram com Jesus Cristo, que esses também foram proclamadores da palavra, da boa nova, esses também foram exemplificados na carne e foram colocados à prova. Esses viveram e mostraram para o mundo que existe sim um movimento que ele não para. E esse movimento ele é eterno. É um movimento onde Deus nos coloca nele, Deus nos capacita para ele e Deus vai nos dando todo o direcionamento que nós precisamos para a nossa caminhada, para a nossa jornada. Amém? E aí, o versículo que veio, na verdade eu peguei aqui, né, eu estava estudando e aí peguei aqui, né, em Romanos capítulo 8, você pode ler na sua Bíblia aí e entender um pouco sobre isso aí, onde Paulo vem dizer aqui, né, na carta aos Romanos, um pouquinho. Fala, Anderson, Deus abençoe você e sua família, irmão. Hoje deu coro aí na live, hein? Hoje foi poderoso. Eu fiquei pensando nessa questão da live e falei, poxa,
Às vezes entra um, às vezes entra dois, às vezes entra três. E o maior pico que deu foi de acho que 4 ou 5 pessoas na live de segunda e sexta-feira. E o maior pico que deu foi num dia que a minha esposa estava assistindo a live e ela começou a mandar pra galera. E aí ela foi mandando nos grupos, mandando pra galera e... Amém, irmão. Na santa paz do Senhor, isso aí. E ela foi mandando e deu acho que 16 pessoas na live. Eu falei, poxa, ó, que bênção, né? Mas aí, voltando aqui para a palavra, que diz aqui, né? Romanos capítulo 8. E aí vamos pegar desde o versículo 1. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus enviando seu próprio Filho, em semelhança da carne pecaminosa, e pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida. E aí, só iniciando aqui, né? Paulo vem dizer aqui, quando nós andamos pela carne, quando nós andamos pelos prazeres da nossa vida, quando nós nos afugentamos nessas questões, nós tendemos a viver as facilidades. E nas facilidades estão, infelizmente, alguns dos erros, né? Alguns dos erros que nós vamos cometer durante a vida. A luxúria, a avareza, a traição, a inveja, são coisas que nós tenderemos a cometer por estar vivendo na facilidade. E aí hoje cedo eu ainda postei, né? Acordei e aí eu falei, nossa, treinar de novo, todos os dias treinar, todos os dias me desafiar, todos os dias colocar o meu corpo à prova para que ele não domine sobre a minha alma e sobre o espírito. E assim o espírito vem e olha, determinando, ei, vamos, levanta, vai adiante. Aí a alma olha, aí a mente pega e fala, nossa, de novo, mas vamos. Aí você começa a fazer, aí você começa a se fortalecer novamente, e aí você vai se fortalecendo e o seu corpo ele não tem o domínio, ele simplesmente obedece e ele se fortalece para que ele não caia nas tentações dessa vida, nos prazeres dessa vida. E aí eu fiquei pensando, quais são os prazeres? Existem diversos prazeres. E um deles, que é muito simples, que eu levo a um prazer muito fácil de se conquistar, é a comida em si. A gente comer e comer e comer sem ter limites. E eu falo assim, cara, a comida ela é importante para que nós possamos manter o nosso corpo em pé. Deus nos deu isso, Ele colocou para nós isso. Olha, tá aqui ó, o alimento que brota da terra, o alimento que dá nas árvores, o alimento que dá nos pastos. Vocês têm tudo isso aqui de alimento, mas vocês não precisam comer tudo de uma vez só. Por quê? Porque o alimento ele é simplesmente algo que vai suprir uma necessidade. Ele não é algo que vai dominar você. Esse é um exemplo prático e fácil, mas existem muitos outros exemplos, né? Se a gente for pegar, por exemplo, no sexo, né? na relação sexual matrimonial entre marido e esposa, muitas vezes a gente acha que não, tem que ter sexo todos os dias, a todo momento, a toda hora e assim por diante. E isso é algo que foi plantado na nossa cultura, na nossa essência, e a gente cresce com isso, achando que isso é o correto, que isso deve ser o determinante da nossa vida.
Mas quando nós entendemos o real sentido, não são todos os momentos, não são em todo o tempo que isso vai acontecer. E quando nós vivemos pelo Espírito e não mais pelos prazeres da carne, sim, existe o ato sexual entre marido e esposa, a relação de amor afetiva, isso é importante, mas não é o principal. Nós não vivemos por isso, mas sim nós usamos isso para suprir algo que Deus colocou para nós, uma necessidade, um prazer, um estímulo hormonal, um estímulo para que nós possamos evoluir também, mas que isso não determina sobre a nossa vida. E aí quando a gente começa a entender, eu falo porque quando eu comecei a entender isso, eu fui tirando coisas que ficavam me induzindo. Ei, assiste aquele vídeo lá, assiste aquele filminho ali, você viu aquela moça passando na rua, você viu aquela situação ali? E tudo isso ficava ditando a regra da minha vida, ditando o que eu deveria fazer. E quando eu comecei a dominar sobre o meu corpo e sobre a minha alma, quando eu comecei a olhar a vida de uma outra forma e viver mais pelo Espírito e não mais pela carne, tudo isso foi sendo deixado de lado. O amor pela minha esposa, a relação que eu tenho com ela foi se fortalecendo, ou seja, ela frutificou, ela teve um outro sabor, uma outra visão, um outro valor, algo valoroso. Eu passei a dar valor nos momentos que eu estava junto com a minha esposa, nos momentos de intimidade que o casal tem. Eu passei a dar mais valor, porque eu já não tinha mais uma cortina de fumaça ofuscando a minha visão, tirando tudo aquilo de grandioso, de maravilhoso que estava ali no centro da nossa vida, no centro do nosso relacionamento, do nosso matrimônio, perturbando a nossa vida, perturbando o nosso relacionamento. E aí, continuando aqui no versículo 7, porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Para que nós possamos acessar a Deus, nós precisamos permitir que o Espírito Santo se manifeste na nossa vida, para que assim nós possamos acessar tudo isso, para que assim nós possamos nos deleitar no colo do Pai. E aí, continuando aqui no versículo 10, e se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, nós somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se através do Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba Pai. E quando nós dizemos aqui, Abba Pai, é um nível de intimidade que nós temos com o Pai, que ele não é um nível é um nível como se nós estivéssemos diante do Pai, conversando com Ele abertamente. É como se nós estivéssemos, para você que já conversou, que já teve um diálogo, com o seu Pai terrestre, seu Pai aqui na Terra, ou um amigo até, você conversa de igual para igual. E quando Paulo diz aqui
nós clamamos Abba Pai, nós estamos conversando com Deus de igual para igual, como se nós estivéssemos aqui no mesmo ambiente e batendo um papo, eu e Deus, você e Deus, você na sua intimidade, dentro do seu quarto, com a sua porta aberta para que Deus entre, e aí você inicia na intimidade, no colo deleitado do Pai, algo extraordinário para a sua vida. Você experimenta da paz, você experimenta de uma tranquilidade, você se liberta de tudo aquilo que te aflige, de tudo aquilo que te deixa para baixo, que te esmorece, que não deixa você evoluir. Você se fortalece no colo do Pai. Você recebe algo que em lugar nenhum você vai receber na sua vida. E aí, finalizando, Paulo diz aqui no versículo 16: o mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se então nós sofremos com Ele, que também nós sejamos glorificados juntos com Ele. Se nós sofremos com Ele, nós também seremos glorificados. Se nós sofremos nesses dias de hoje, segurados na mão do Pai, nós ainda vamos experimentar da glória eterna, da glória que Deus tem preparada para nós. Ah, Ricardo, mas aí isso aí não faz sentido, eu nem creio nisso. Não, eu não tem lastro, não tem razão que embase isso, não tem ciência que embase isso. Mas aí eu te digo o seguinte: a partir do momento que você começa a experimentar desse movimento, dessa palavra espiritual que Deus te dá, e eu falo isso por mim, da palavra que Deus me deu e das coisas que foram acontecendo na minha vida, aí você olha e fala: não tem porquê de lá na frente eu experimentar de algo muito maior, daquilo que Deus colocou no meu coração. E no momento determinado por Ele, a partir de eu estar andando junto dEle, caminhando segurado na mão dEle, as coisas vão acontecer no momento exato, na hora exata, tudo certinho, conforme determinado pelo Pai. Amém? E nesse caminhar, nessa jornada, eu só vou me deleitar no colo do Pai, e ali me refugiar, e ali me tranquilizar, e ali restaurar, restabelecer a minha paz, tirar a ira, tirar a angústia, tirar a agonia, tirar os problemas que permeiam a minha vida, as situações que me tiram do sério, que me tiram a paz, que me roubam a minha concentração, que me roubam de mim mesmo. Eu vou me deleitar no colo do Pai e ali eu vou ter tranquilidade. Nesse meu dia, nessas minhas 24 horas, por todo e sempre. Amém? E que através das orações, através de nós nos colocarmos adiante, esses dias eu falei com a minha esposa, né? Eu estava falando com ela assim, eu falei: nas suas orações, como que você faz as suas orações? Ah, eu converso com Deus, eu falo com Deus, né? Que a gente está nesse momento de intimidade e de aprendizado, né? Então, ambos estão aprendendo e nós aqui também estamos aprendendo. E aí eu falei para ela assim, eu levantei para fazer minha oração e aí Deus falou no meu coração o seguinte: fale para sua esposa para que ela possa ouvir, ou melhor, se silenciar para ouvir o que eu tenho para falar para ela. E aí eu falei: puxa, olha aí, eu vou arrumar uma confusão, porque eu vou ter que falar alguma coisa que ela tem que fazer, né? Valeu, Luiz, tamo junto, irmão. Deus abençoe você aí, fica com Deus. Bom final de semana. E aí eu fiquei olhando assim, eu falei, bom, primeiro eu vou fazer uma oração a hora que eu for falar com ela. E aí, antes de eu começar a falar com ela, eu entreguei para Deus e falei: Senhor,
estou aqui, eu te peço orientação para que as palavras que forem ditas aqui, elas sejam palavras de engrandecimento, que possam transformar a vida da minha esposa. Isso eu dirigindo e mentalizando ali, né? Através daquilo que Deus me deu, a palavra que Deus me deu, às 3 horas da manhã que eu levantei para fazer a oração. E aí, eu falei assim, aí parei o carro, falei, vou preparar o momento, parei o carro, e ali com ela falei, olha, é o seguinte, eu tal, assim, sensado, como que você faz? Ah, não, eu falo, tal, não sei o quê, conforme eu tinha imaginado. Aí eu falei, olha, Deus me deu uma palavra que você precisa ouvir, você pode fazer sua oração, né? A sua conversa, o seu momento de intimidade com Ele, com o Pai. Mas pare alguns minutos para você ouvir. Mas como é isso aí? Ela perguntou. Eu falei, você para e fica em silêncio. E aí você vai desenvolvendo essa intimidade melhor, né? Essa mentalização que vai vindo, e Deus vai falando sobre, na sua mente as palavras, e você vai entendendo. E muitas vezes são palavras que nós não estávamos esperando, são coisas que nós não estávamos aguardando vir ou falar sobre isso. E aí as palavras vêm e você vai, opa, entendi, eu preciso ir para cá, tá bom, então eu vou me movimentar para essa direção e vamos ver como que as coisas vão se acontecendo. Muitas vezes Deus está querendo que você siga na direção determinada, mas você, de tanta coisa que existe na sua vida, no dia a dia, você não para e vive o extraordinário do que Ele quer para você. E aí você reclama, murmura, as coisas não acontecem na minha vida, mas você deu a oportunidade. E aí eu falei para ela, se deixe levar, deixe o fluir divino chegar até você, e ali Ele te mostrar, olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa ter tranquilidade, você precisa seguir nessa direção, você precisa orientar X pessoa. E assim Deus vai se manifestando através da palavra, através do Espírito Santo que habita em nós. E aí ela entendeu aquilo ali, eu olhei e falei, nossa, para mim foi algo difícil, foi um fardo, porque eu falei, nossa, vou ter que falar com a minha esposa, e é difícil, às vezes quando eu vou dar um conselho, ela já não recebe bem, mas eu falei, eu vou criar o ambiente, e Deus vai fazer o restante. Então eu coloquei Deus à frente de tudo, e ela ouviu aquela palavra, e falou assim, nossa, muito obrigado por ter me orientado. Eu me senti, eu falei, nossa senhora, nossa, consegui dar meia dúzia de palavras, de falar para ela, de dar um conselho para minha esposa. E assim, Deus nos aconselha diariamente, e que nós possamos aconselhar também os nosso cônjuge, os nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso entorno e que nós amamos. Amém? Vou tocar uma modinha aqui só para encerrar o momento. Só para encerrar aqui. Só para encerrar, o Anderson mandou aqui, ó. Isso é uma verdade, isso aí, irmão. Muitas vezes nos enganamos e culpamos o encardido, o demônio, né? Por coisas que dão errado. E nem sempre é isso. E como tu disse, é Deus nos mostrando o que fazer. Exatamente, irmão. É Deus nos mostrando, nos dando o direcionamento de tudo que nós devemos fazer para a nossa vida. Muitas vezes na ira, na raiva, a gente acaba fazendo coisas que não deveríamos. Por isso, de se acalmar, de aproveitar o colo de Deus, porque esse colo de Deus, nós não pagamos nada para acessar esse colo. O único preço que nós pagamos é nos propormos a fazer isso. Amém. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvaziar.
vazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, Jesus, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, enche esse lugar, enche esse lugar. Vamos descer um tom aí. Apareça, que o seu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Nós deixamos ela pra você, Senhor Jesus. Nós deixamos ela pra você. Amém. Rapaz, só Juliane para cantar essa música aqui nessa altura aqui. O tom é alto, hein? E assim, essa casa é a casa de Deus, é a casa que Deus faz morada e que Ele nos traz à tona e nos faz entender quem nós somos nesse tempo, nesse movimento, aonde nós estamos caminhando. Amém? Vamos fechar os olhos e encerrar esse momento aqui. Feche seus olhos e vamos mentalizar aqui tudo isso que Deus colocou para nós hoje. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado pela nossa vida. Obrigado por todas as maravilhas que o Senhor faz todos os dias em nossas vidas, Senhor. Eu agradeço por me tornar, Senhor, alguém melhor nesse dia de hoje. Alguém que não está esmorecendo, que não está se entregando, mas sim alguém que está se colocando à prova, que está determinado, focado, voltado para a Tua obra, levando adiante uma palavra, um conselho, algo que venha para engrandecer a vida de alguém, Senhor. Eu volto os meus olhos para Ti, Pai, e me coloco à disposição sempre. Eu abro as portas do meu quarto e deixo o Senhor entrar para fazer morada. E assim, através das Tuas experiências, através da Tua palavra, através de tudo que o Senhor faz na minha vida, eu poder refletir, emanar, levar essa luz adiante, a luz do Espírito Santo,
essa chama ardente que queima dentro de mim e que vai chegar e acender novas chamas, novos avivados, novos poderosos, novos guerreiros, novos comandantes de suas próprias vidas, que sim, determinam sobre suas próprias vidas e que não vivem por um sistema, por um governo, por nada que queira mudar, que queira transformar a vida deles, mas sim focados, olhando para Ti, Pai, para o teu poder, para o Teu chamado, olhando para o Teu amor, para o Teu coração grandioso que nos atinge e nos capacita a sermos melhores nesse dia de hoje. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz em minha vida e entrego em Tuas mãos a minha vida, a minha família, entrego em Tuas mãos a minha esposa, Pai, e as nossas filhas. Determino sobre a vida delas que nada, nenhum mal possa chegar até elas e afligi-las, nenhum mal possa tirar a tranquilidade, roubar a paz que existe no coração delas. Que elas vivam esse dia extraordinário da melhor maneira possível na vida delas. E assim para com qualquer pessoa, com as pessoas que chegarem aqui, que assistirem esse vídeo, que receberem essa palavra, que elas também se sintam amadas, que elas também se sintam acolhidas e que essa determinação chegue sobre a vida delas, para que elas vivam também o extraordinário desse dia de hoje e que nada possa roubar a paz do coração delas, nada possa roubar a paz que excede a todo o entendimento. E essa paz vem do Senhor, Pai. E essa paz vem de se afugentar, de se refugiar no Teu colo e viver o extraordinário do Teu chamado. Em nome de Jesus, amém. 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 Que Deus abençoe seu dia. Vou fazer a foto aqui. O vídeo vai ficar no YouTube. Eu vou deixar o link aqui depois do vídeo no YouTube. Então quem entrou aí, vou deixar gravado aqui. William, o João, o Anderson, o Luiz, o Anderson Canciano, o Daniel, e o Anderson mandou a mensagem aí. Então tá aí gravada a mensagem e eu vou deixar o link. Não pare no caminho, bora pra cima, bora fazer o que precisa ser feito. Excelente final de semana. Valeu!